Boa noite, senhores jovens e moças idosas. Vamos começar mais um podcast. Aí na volta do espírito de férias. Já que eu fiquei muito tempo sem produzir o podcast, agora vocês vão dar licença que eu tenho que me ajeitar aqui na cama, então vai fazer o barulho de cama mexendo, de tecido, né? Meu corpo aqui se ajeitando confortavelmente na cama, que é o que você tem que fazer agora. Faça isso, né? Faça isso. Tô recebendo muitas mensagens aqui no celular e aí isso tudo sai na gravação, né? Sai esse barulhinho. Ele vai saindo aí, né? E às vezes você tá aqui escutando, falando, se o seu celular tiver uma notificação parecida, você já vai achar que é o seu, né? Você vai pegar o celular e ver a notificação, não vai ter nada. Falou, tô doido. Não, mas é o meu celular. Que eu cometo esse erro de sempre gravar. E tem algumas pouquíssimas pessoas que eu não desabilito as notificações do telefone, né? Pessoas importantes pra mim, uma coisa que eu quero sempre ter em mente, tá vendo as mensagens ali. Enfim, o episódio de hoje, um episódio que, apesar de que eu tô com sono, decidi falar dele. Um episódio que me foi pedido há muito tempo como sugestão. Eu sempre evitei ele, vou falar a verdade, viu? Sempre evitei. Esse tema que me foi sugerido, que na verdade são duas coisas difíceis, né? Que é o místico e o etéreo. Um tema complicado. Isso aí é um tema para um podcast de filosofia. Isso é um tema para um podcast de magia, né? É, pra cá não. Aqui é vacilo e sono. Ou vacilo com sono, não sei. Mas, tal qual no, no exército, né? Missão dada é missão cumprida. Então tem que cumprir essa missão aí de falar do místico e do etéreo, né? E eu não sei como fazer um comentário engraçado sobre isso. Eu vou tentar pensar ao longo do caminho. Mas qual que é a minha. O que eu vou falar sobre o místico e o etéreo? Bem, o etéreo, conceito, né? Do que é impalpável, uma coisa meio sem forma. Então tem muita coisa etérea, né? O ar é um elemento etéreo, um gás, né? Ele se desloca, não tem uma forma, ele pode ser aprisionado e então ele vai ocupar. Você colocar o ar numa garrafa, vai ficar no formato da garrafa, mas ele, por ter uma natureza etérea, ele não se define pela forma da garrafa. Na verdade, ele não se define por forma nenhuma. A não ser que você pegue as moléculas que compõem o ar, né? E aí essas moléculas vão ter uma forma, vão estar organizadas e dispostas de alguma maneira, né? Mas, enfim, é a molécula do ar, né? O ar. O ar é outra coisa. Enfim, eu acho, né? Então, o etéreo, o espaço, né? O espaço também é uma coisa etérea. O espaço não tem ar, né? Mas tem elementos ali que são etéreos, né? Então, no início do século XX se falava que, né, que o espaço era composto de éter, né? Ou seja, tem um elemento etéreo que o éter do espaço seria uma substância que compõe o vazio, né? Que ocupa o espaço vazio entre os corpos celestes e no espaço sideral, né? Que a gente sabe que não existe, né? Esse éter é uma crença que existia, né? Que existia esse éter.
até que você pega autores do início do século, eles pensavam em alienígenas com asas, né? Que tal como um pássaro voa batendo as asas, né? E se sustentando, porque tem o ar, né? É um elemento, é uma matéria, ele pode locomover e se sustentar no ar, batendo as suas asas, que uma coisa parecida seria possível no espaço. Mas é claro que não é possível porque no espaço não tem porra nenhuma, né? No vácuo, no vazio. Na realidade até tem, né? Até pode ter, né? Enfim, o espaço entre os corpos celestes tem matéria, né? Só que é uma matéria, é uma quantidade de matéria absolutamente insignificante para qualquer cálculo, né? Então, parte das pessoas que é um vácuo. É 100% de vácuo? Não, não é. Mas é quase 100%, né? De tal maneira que um passarinho não poderia bater asas no espaço, né? Ele só ia ficar parado, se esforçando em vão. Então tem essa questão do éter aí, né? O éter essa palavra é um conceito, é uma palavra poética também, né? Eu sempre imagino essa palavra sendo utilizada num contexto poético, mais do que para descrever realmente coisas reais e materiais, né? Para ser utilizado numa metáfora, né? Também é uma palavra boa. Então, etéreo é isso. Aquilo que não tem forma, aquilo que escapa o toque, né? Escapa o toque, escapa a forma. Mas ao mesmo tempo talvez pode assumir todas as formas. Uma coisa etérea, uma coisa que lembra o místico, né? Tem essa aura de algo que está, mas não está, que percorre os espaços, mas não se faz, não aparece nesses espaços, né? Mas está sempre ali, passando, né? Trespassando as coisas. E então tem muito o etéreo tem essa característica mística, né? De uma divindade, de uma coisa que está, ela influencia, ela interage com a matéria, mas talvez ela não seja a matéria. Enfim, já é outra coisa. Então tem essa relação místico, o éter e o etéreo, né? E o místico, um místico aí já é uma coisa complicada. Eu tô com sono, também não quero falar mais do místico aqui. Porque na realidade é que eu não acredito em nada místico, pra mim tudo é uma besteira aí. O, o misticismo, as coisas místicas, né? A magia, as lendas aí, os mitos dos deuses, os fantasmas, os espíritos, tudo isso aí esses misticismos aí eu não compartilho aí dessa visão de mundo, né? Então, por não compartilhar dessa visão de mundo aí, de que o mundo é mágico, é místico e tudo mais, não teria muito o que falar, né, aqui sobre a minha opinião pessoal. Agora, se fosse para falar o que as pessoas acreditam sobre o misticismo e sobre as entidades místicas e tudo mais, aí seria outra conversa. Uma conversa interessante, né? Porque é interessante saber quais são as concepções do místico ali nas diversas religiões, né? As compreensões de mundo. Isso é uma coisa interessante. Ai, olha o sono chegando aqui. Tem que chegar em você também. Agora, o místico, ele tem uma pedagogia ali do místico, da lógica do místico. Porque se você acredita no místico, para você é uma relação de aprendizado, de vivência ali, né? Você acredita que certas coisas acontecem, blá 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 blá, blá e é místico. Mas mesmo para quem
acredita no misticismo, também é uma fonte de aprendizado. Aprendizado seja de como as outras pessoas pensam, de como funcionam certas coisas na sociedade, mas que você também começa a ter acesso a outras formas de pensamento, estruturas de pensamento que você não teria. Então você pode compreender várias coisas que estão acontecendo na sociedade, os fenômenos sociais. Veja que eu não estou falando de fenômeno natural, mas é um fenômeno social. Não necessariamente ele existe de maneira correspondente, concreta na natureza, né? Se eu falar assim, olha só, várias pessoas acreditam no unicórnio, que o unicórnio ele voa e vomita arco-íris, porque é um ser místico e o arco-íris ele cura o câncer de cigarro. Bem, a gente está falando do elemento místico aqui, do unicórnio. O unicórnio não existe concretamente no mundo material, no mundo concreto. Mas se existem várias pessoas que acreditam no unicórnio, né, e elas se reúnem, ficam discutindo sobre como é que deve ser o unicórnio, que elas nunca viram, mas como é que deve ser. Uma fala que viu e não sei o que e tal. Aí vão falando, aí elas se reúnem, formam um grupo, vão atrás de unicórnio lá na floresta. A gente está diante agora de um fenômeno psicossocial. Ele existe concretamente na psique do indivíduo que crê nesse mito, nessa mitologia. E não é só um indivíduo, mas é um conjunto desses indivíduos que compartilham essas experiências e essa mitóica e juntos. Então agora já virou um fenômeno social. E este fenômeno social existe. O unicórnio talvez não exista no mundo concreto, mas o fenômeno social de que pessoas acreditam que o unicórnio existe e de que a partir dessa crença elas organizam as suas próprias crenças e formas de interpretação do mundo e como elas interagem com outras pessoas, aí a gente já tem Isso por si só já é concreto, isso que importa. Pelo menos pra mim, que não acredito em unicórnio. Ou em outras coisas místicas. Você pode substituir isso aí por qualquer coisa dentro do mundo místico. Existe também como um fenômeno psicológico. Você fala, eu vi um unicórnio. O unicórnio não existe no mundo concreto. Como é que a pessoa viu um unicórnio? Bem, a psicologia, a antropologia também pode entrar aí para ver o fenômeno de que talvez a pessoa ela acredita tanto no unicórnio que ela se predispõe, por exemplo, num dia que ela estava de noite andando e tudo mais, aí ela viu uma coisa que lembrava a imagem mental que ela tem do unicórnio e a mente dela criou uma alucinação do unicórnio na cabeça dela. E ela viu naquele momento. E não significa que a pessoa é doida, tá? Se a pessoa ela teve uma alucinação vendo um unicórnio, que ela acredita muito no unicórnio, isso é normal. Psicológico, socialmente é normal. A pessoa não precisa ser uma pessoa com problema mental, problema psicológico para ter uma alucinação dessa. Só significa que ela realmente está muito alinhada à cultura que foi criada ali deste misticismo. Isso é uma coisa concreta que existe. Talvez não unicórnio, mas todos esses processos aí psicossocioculturais existem. Enfim, papo chato, que eu não acredito em misticismo. Né? Esse é um tema que eu acho difícil de discutir aqui nesse podcast de sono. Né? Mas é o que eu consegui pensar sobre o misticismo. E o que mais a gente tem sobre o misticismo? Né? A gente tem o público desse podcast, que é o público jovem. Eu sei que grande parte aqui que tem as estatísticas do Spotify, ele mostra, né, várias informações de vocês que estão me ouvindo agora. Né? Não mostra o nome, não mostra essas coisas assim muito pessoais. Mas a gente deixa essas pegadas digitais, né, que a gente nem percebe, mas ele calcula.
Programas na internet conseguem buscar qual é o nosso perfil a partir do que a gente está fazendo na internet com muita precisão. Então eu sei quantas pessoas heterossexuais ou não binárias, porcentagem de pessoas do sexo feminino, masculino assistem esse podcast, pessoas não binárias ou que não foi possível identificar o gênero, faixa etária, várias coisas, né? E a partir disso eu sei que o público desse podcast é o público jovem, né? O público jovem, público adolescente barra jovem. E, e o jovem, ele tem a tendência de ser místico, né? De acreditar em muitas coisas místicas, assim. Muitos jovens, né? Até que você forme, por exemplo, a figura do jovem místico, que é uma pessoa que tem que acabar, esse jovem aí, o jovem místico. Ninguém aguenta o jovem místico mais. Qualquer coisa que você faz, é porque meu signo, não sei o quê. O Mercúrio tá retrógrado, tá tudo errado na minha vida. Não sei o que. Tudo vira isso. Tudo é místico, tudo é. Tem que fazer um sigilo, um sei lá o que. Tem que tirar uma carta de tarô. Eu não quero tirar carta de tarô. No máximo eu quero ver as cartas de tarô porque as imagens são bonitas, né? As imagens das cartas de tarô são bonitas, são bonitas, né? Assim, enigmáticas, você fica vendo ali as imagens, então eu acho bonito. Mas o tarô mesmo, vamos parar com isso, gente. Vamos parar de ficar tirando tarô dos outros toda hora. Aí o jovem, ele descobriu, ele quer ser diferente, ele quer ser o jovem místico, é o jovem do signo, é o jovem do tarô, é o jovem Wicca, tudo é Wicca, o jovem Wicca, né, agora. Não tô falando mal da Wicca, assim, nem de que você não devia seguir a Wicca, mas é sempre aquela relação que sempre tem a pessoa que estraga a coisa. Que ela pega uma coisa que ela gosta muito, que às vezes é até interessante, mas ela começa a defender e a pautar essa coisa que ela gosta de uma maneira tão chata que você fica com raiva de tudo. O Wicca é um exemplo disso, né? Muita gente que é, fica muito doidão na Wicca e tudo é Wicca, toda hora é Wicca. Aí eu não aguento mais. Aí daqui a pouco vem o jovem místico. Que eu vou tirar o tarô, aí depois eu vou ali comprar o meu remédio de homeopatia. Não funciona isso, gente. Meu Deus do céu. A homeopatia é o misticismo da medicina. Acho que eu vou arranjar muito problema agora com um monte de gente, né? Falando que a homeopatia é o misticismo da medicina, mas é verdade. Não passa de um misticismo. E várias coisas místicas aí que se passam por médicas, por psicológicas, mas é só misticismo mesmo, às vezes até charlatanismo. Então, a homeopatia aí, os florais de bar, né? Que você não sabe o que é um floral, basicamente uma homeopatia 2, né? Que um cara aí, Edward Barr, era um inglês, ele falou, vou ter um monte de plantinha aqui em casa, rosas e tal, vou colocar na água aqui, diluir na água e deve dar alguma coisa. Deve dar bom eu diluir 10 gramas 10 gramas não, 10 mililitros de rosa vermelha em 10 litros de água e vai curar, vai fazer você respeitar sua mãe. Foi na farmácia um dia desse, tinha lá os para vender na farmácia. Florais de bar. Aí tem vários florais, né? Cada um é uma combinação diferente de plantas ali, né? Aí tem, sei lá, tem um floral calmante. É o nome lá, calmante, relaxante.
Aí, não, aí você olha, não, tá tudo bem, né? Uma aguinha que eu vou tomar aqui supostamente me promete relaxar, me acalmar. Aí você olha pro outro, o outro é estudioso, sei lá, estude mais. Aí o outro é bom filho, seja um bom filho. Que porra é essa? Onde que eu vou beber uma água com suco de rosa vermelha e vou virar um bom filho? E é caro esse negócio. Não é barato, não. Isso é um misticismo aí, isso aí pra mim. Nem sei mais o que eu tô falando, acho que não, isso nem é misticismo, isso é outra coisa. Enfim, mas é esse tipo. O problema não é ser místico. O problema é, por exemplo, a pessoa que fica muito louca no misticismo e vai para umas coisas muito nada a ver. Ou começa a defender as coisas de uma maneira muito chata, né? Igual fã de banda. Às vezes a banda tem uma banda que é até legal, uma banda boa, mas aí os fãs, eles passam a idolatrar tanto aquilo, e tudo é aquilo que fica chato e você não perde a vontade de escutar aquela banda, porque os fãs são chatos, né? Com misticismo, talvez esse seja o grande problema, né? Aí tava aí os florais de bar, que é tipo como eu falei, né? Uma homeopatia 2. O inimigo agora é outro. Enfim. Tô com sono. 20 minutos. Tô falando desse assunto aqui que eu nem consigo mais falar. Não sei o que eu tô falando, mas eu tô morrendo de sono. Então, vamos ficar por aqui, né, gente? Vamos dormir. É... Chega desse assunto de misticismo. Chega esse assunto é difícil. Mas é o que deu pra fazer agora.